Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do blog Engenheiro de Custos e nessa semana eu vou abordar o tema obras financiadas. Recebi já muitos pedidos, o pessoal já me cobrando bastante sobre esse tema, pedindo para falar, claro que não é assim o grande centro aqui das nossas conversas, mas obras financiadas tem tudo a ver com custos, tem tudo a ver com cronograma, planejamento e é complementar sim ao que a gente sempre fala aqui. Inclusive tem um vídeo aqui sobre planilha PFUI aqui no YouTube, você pode acessar. E se você não segue a gente, comece a seguir, dá um curtir no vídeo aí também para dar aquela moralzinha. E também segue a gente no Instagram, que eu falei sobre uma live algumas 2 semanas para trás, sobre uma live que eu fiz lá no Instagram sobre esse tema de obras financiadas, o pessoal gostou bastante. Então vamos lá, começando aqui entre os tipos de obras financiadas, a gente tem aí construção em terreno, financiamento da construção, financiamento de construção mais terreno, financiamento de obras que estão no meio e você pode concluir elas. Então tem vários tipos aí que você pode estar tratando, obras comerciais e outros tipos também, tá? Você pode estar buscando aí saber sobre esses tipos de financiamento. O mais comum é construção em terreno, terreno e construção, financiar os dois, o terreno e a construção, ou só a construção são aí os mais comuns, Entre eles você tem o Minha Casa Minha Vida, que é um dos mais conhecidos aí, dependendo da região, até 145 mil se enquadra, uma obra de até 145 mil vai se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. E depois você tem o SBPE, que é já mais aí até um limite maior de 1,5 milhão, dependendo aí da região também, o SBPE que usa no caso aí a poupança, eles utilizam o recurso da poupança. O Minha Casa Minha Vida usa o recurso do FGTS. Então, praticamente, por que o pessoal se interessa tanto? É um dinheiro que você tem, são muitos recursos que você tem de onde tirar. O Minha Casa Minha Vida tem 9 bilhões por ano, então o governo destina esse valor por ano para ser utilizado. Então, pode ser que uma hora acaba, dependendo aí se tiver muito financiamento, uma hora acaba esse recurso, mas o SBPE mesmo são 900 bilhões, isso é muita gente com dinheiro em poupança. Então, pessoal, o banco pega esse dinheiro e trabalha com o dinheiro da gente mesmo, Então, praticamente aí, utilizando os nossos recursos para dar mais recursos, ainda mais agora também nessa parada em relação ao Covid, vai ter bastante investimento em relação a isso para o governo, para não parar as obras, mesmo tendo aí em algumas regiões não parou a parte externa, só internamente que está com alguns procedimentos, mas a parte de execução, pelo menos aqui na nossa região, não parou, tá bom? E assim, entre financiamento, o pessoal mais pergunta essa questão da parte técnica, da habilitação técnica, que eu vou falar, mas também pergunta muito sobre a parte de documentação. Então, se pegar um exemplo aí, dos documentos necessários, eu acessando aqui o COT, que é o Caderno de Orientação Técnica, inclusive recomendo muito, se você estudar esse caderno, ele é próprio da Caixa, quem utiliza são os fiscais. Então, se você souber toda a regra do jogo pelo que os fiscais são obrigados a estudar, esse COT, ele é para o pessoal que está fiscalizando e ele tem ali todas as orientações, tem informações muito importantes. Então, fica atento a isso, baixe esse caderno de orientações técnicas da Caixa que você vai saber muito sobre esse tema. Lembrando, é claro, que esse não é um vídeo para quem quer construir, para quem quer financiar. Esse é um vídeo para os profissionais, é para os engenheiros, tá? Então, se você acessou aqui, caiu nesse vídeo e querendo construir, esse não é um vídeo para você, é de obras financiadas, mas a gente fala aqui de toda a parte técnica, toda a parte do engenheiro de custos, tá bom? Dando sequência, esses documentos que você vai precisar entrar aí para o seu cliente, eu até anotei aqui, Você vai precisar da certidão da matrícula do imóvel, do financiamento, tá? Você vai precisar do projeto legal aprovado. Agora não precisa mais aprovado, Na verdade, esse item aqui de projeto, você não precisa nem estar aprovado na prefeitura. Mas aí você tem um parênteses, Se você não aprovar esse projeto antes de fazer o financiamento, você pode ter um financiamento aprovado e um projeto depois esbarrar em alguma coisa, você tem que mudar todo o processo de financiamento. Então, recomendo que você aprove mesmo, vai demorar um pouco mais, obviamente, mas você já caminha no processo tudo certo. Porque imagina você ter uma carta aprovada de financiamento e depois tem que mudar todo o projeto na prefeitura, que a prefeitura não aceitou o seu projeto, tá? Estimativas de custos e prazo de execução, e aqui entra muito a gente, aqui é por isso que vocês me cobram tanto sobre esse tema, então acho legal, por isso que eu fiz a live, assim, repercutiu muito bem, o pessoal gostou muito, recebi muitas mensagens. O que mais que os documentos? A RT de autoria do projeto legal, então você precisa da RT, a RT de execução da obra, a RT dos projetos estruturais, hidráulicos, hidrossanitários, quando aplicável, nem toda obra é necessário, é obrigatório, Deveria para uma certa metragem, mas não é,
Para imóvel comercial, projeto de prevenção e combate a incêndio. Então, só aí nos projetos comerciais que você vai precisar dessa aprovação também, tá? Planilha PFUI da Caixa, que aí entra bastante a nossa etapa aqui de custos. Lembrando que a planilha PFUI não é um orçamento, né? Ele é só ali um parâmetro, a Caixa fornece, ali você vai colocando as quantidades, os valores, então é praticamente ali um estudo de viabilidade. Eu até falo sobre um vídeo aqui no YouTube, então procure aí planilha PFUI aqui no nosso canal, você vai encontrar um vídeo onde tem também a planilha para ser realizado download, mas o mais importante aqui é você entender isso, que a planilha não é um orçamento, né? Incluindo na live a gente discutiu bastante sobre isso, e aqui ó, eles levam em consideração o CUP, né, que é lá o índice da PINE, né? E aqui no meu estado de São Paulo está 1.440,09 o metro quadrado, uma residência do Minha Casa Minha Vida. Então uma residência aí que está mostrando aqui, residência popular, lá peguei dos próprios índices. Mas às vezes quando você manda para a Caixa, até na planilha PFUI, e dá um pouco de R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500 por metro quadrado, pode ser que volte. Então, por uma questão deles achar que o estudo de viabilidade está muito alto, né? E eles estão utilizando parâmetros ainda de 1.200, 1.300 por metro quadrado. Eu acho muito arriscado. Então, é um dos itens que você precisa tomar cuidado, que esse estudo tem que ser muito bem feito. Porque se você pega ali no cliente, né? Porque qual que é o principal aqui do vídeo, qual que é o principal objetivo? Se você está pegando o processo, ok, mais tranquilo, você vai fazer só o procedimento, você vai fazer a planilha, você vai fazer o cronograma, né, que tem que fazer o cronograma aqui também, que eu já ia falar, e você vai fazer todo o procedimento para o cliente, então você já ganha aí em cima desse serviço. Agora, se você for fazer todo o procedimento, todo o serviço, mais a execução, toma muito cuidado, porque eu já vi muita gente tomando prejuízo com esse tipo de obra, principalmente no Minha Casa Minha Vida. Então, faça um estudo bem feito mesmo, não deixe um valor que você acha que vai dar, porque depois você vai ter impostos, você vai ter a mão de obra, imprevistos, bastante coisa, então pode ser que a conta não feche. Por isso que é importante você sempre se atentar e buscar esses parâmetros. E aqui, ó, 1.440,09, só para vocês terem uma ideia, tá com BDI de 129, leis sociais de 129,34, então tá aplicando os encargos na mão de obra, isso é bom, mas não tem BDI. Então, se você é uma empresa, se você já é uma construtora, que pequena que seja, você vai ter despesas indiretas, você vai ter que ter lucro. Então, aqui nesse valor de 1.440 não tem BDI. Ah, Gustavo, mas os meus encargos aqui é pouco, porque o contrato terceirizado. Ok, mas presta muita atenção, tá? E também, depois, para finalizar, o cronograma, né? Como que você faz o cronograma? O cronograma ali é por etapas. No vídeo lá da planilha eu mostrei também essa parte do cronograma. O mais importante é você tentar que no último mês você é obrigado a colocar 5%, a Caixa te obriga, tá? Uma questão de você ainda entregar os documentos no último mês, né? A BITS, os outros documentos para serem liberados, tá? Você precisa entregar isso para a Caixa. E também uma forma de você, né, reter algum valor ali para você entregar esses documentos. Então o mínimo é 5%. E nos outros meses você tem que fazer ali o cronograma de acordo com a execução, com o andamento. A gente também ensina bastante aqui sobre planejamento. Então, resumindo toda a obra, você começa aí geralmente aprendendo orçamento, planejamento, para agora utilizar. Então, por isso que é importante você entender sobre esses temas, porque vai ajudar muito, né? É claro que existe aí um degrau, né, que a gente vai na nossa carreira, a gente começa prestando serviço, estagiando, fazendo orçamento, planejamento, indo em obra e depois acaba empreendendo. Mas quem está atravessando esse caminho, obviamente, muita gente deve estar atravessando esse caminho, já caindo direto na parte de empreender, e empreender com obras financiadas. É muito importante que você esteja atento a estas dicas que eu dei aqui no vídeo para evitar qualquer tipo de dor de cabeça, né? Você acaba não entendendo muito bem que você precisa de um recurso para começar. Claro que você vai usar o dinheiro do cliente, né? O cliente recebe na conta dele, transfere para você, mas mesmo assim você precisa arcar com os primeiros meses, precisa arcar com todo o processo. Então, não é assim tão mágico que você vai começar a construir com o dinheiro dos outros e não vai precisar investir nada ou às vezes nem gastar nada. É muito difícil acontecer isso. Para empreender sempre exige riscos e por isso que eu sempre preciso falar sobre esse tema, preciso estar alertando para que o sonho não vire pesadelo aí na hora de empreender, né? Claro que também a gente tem muita experiência nessa parte de empreender já desde 2014, então posso falar com propriedade que essa parte de fluxo de caixa, essa parte de ter que aprender, então por isso que eu sempre recomendo, começa pelos serviços, faz serviço de projetos, serviço de orçamento, serviço de planejamento, serviço de fiscalização, serviço de qualidade, qualquer tipo de serviço e vai angariando por etapa, vai crescendo, tá? Ah, não, tenho já necessidade de ir pelo serviço, ok, então estuda bem antes,
faz todo o dever de casa para não ter surpresas, porque eu já vi muita gente cometer surpresas e a hora que eu vou lá tentar ajudar é realmente bem triste, porque muitas das vezes não tem muito mais o que fazer, a obra já está na metade, ou já está um pouco mais da metade, já não tem muito o que fazer e aí tem que abraçar o prejuízo, tá bom? Então essa era a dica de hoje, é um segmento muito legal, gosto bastante dessa parte, vou falar mais aqui sobre esse tema. Se você tem alguma sugestão, deixa aqui também no vídeo, comenta aqui embaixo do vídeo alguma sugestão e espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Um forte abraço, até mais.